Olá, galera irada, vamos aqui a correção do nosso primeiro simulado, né, para você aí que fez o simulado, você que não fez o simulado, vai estar aqui um link abaixo na descrição, né, são 20 questões inéditas aí que a gente tá dando dica, né, para você aí fazer questões que podem aparecer na prova do Enem. Vamos lá então. A primeira questão, né, que foi elaborada, ela fala dos domínios morfoclimáticos. Lembra que domínio morfoclimático é o conjunto de características físicas de uma determinada região. Mais especificamente aqui do domínio do cerrado, como você pode ver aqui, né, na nossa questão. Vamos ler lá o enunciado. O domínio do cerrado é localizado na porção centro-oeste do país. Atualmente é classificado como um hotspots. Para você que não viu nossas aulas aí, temos uma aula de hotspots. Então, hotspots são os pontos quentes, os pontos ameaçados de extinção. Para ser um hotspots, você lembra bem da nossa aula que ele tem que ter pelo menos 1.500 espécies endêmicas e, claro, 3/4 delas estarem comprometidas. Sobre este domínio, assinale a correta. Então, a gente vai ler aqui a frase, explicar para você, né, detalhando aqui o que está errado, né, até chegarmos aqui na alternativa correta. A primeira, a letra A. Apresenta forte influência do clima tropical. Por enquanto, tudo tranquilo, né? O clima predominante lá é o clima, sim, o clima tropical. Aumentando seus índices pluviométricos no inverno. Tá, o que deixou errado aqui? Obviamente, o aumentando. O aumentando aqui deixou errado essa alternativa. O clima tropical, né, o tropical continental ou semiúmido, como ele é chamado, ele tem a redução das chuvas, dos seus índices de chuvas pluviométricos no inverno. Então, aqui, letra A, errada. A letra B. A vegetação tem como principais características ser tropófila. O que é tropófila? Uma vegetação adaptada a um clima de 2 estações. Opa, sim, um clima tropical. Ela é semicaduca, parte das folhas são liberadas, né? Para dificultar a evapotranspiração, sim, ela é semicaduca. E a maior parte dela, sim, é arbustiva. Sim, ela é arbustiva. Achamos aqui a alternativa correta, a letra B, aluno irado. Mas vamos conferir aqui as demais alternativas, para caso, né, você tenha assinalado e saber o porquê, né, que não era para assinalar. Primeiro, o seu solo apresenta alto índice de acidez. Sim, grande parte desses solos são solos ácidos. Né? Lembra que a partir da década de 70 ali começa a haver a correção do solo naquela região e aumentando a migração. Tá? Que a Embrapa ela foi criada na década de 60, né? Aumentam-se as pesquisas e aí começam a dar todas as condições para desenvolver a agricultura naquela região. Porém, o que deixou errado aqui é classificado como lixiviado, né? Não é lixiviado, é o solo laterítico. O lixiviado é aquele solo lá da maior parte da Amazônia, lá, né? Que é um solo pobre em minerais devido ao excesso de chuva. A letra D, o relevo do cerrado apresenta topografia plana. Sim, grande parte tem uma topografia plana, facilitando assim em suas grandes áreas de planície predominante, né? Não é o que predomina na planície, o que predomina lá são os planaltos do tipo chapada. Porém, temos mais uma partezinha aqui errada que é para a plantação de soja, sim, mas não de fumo. Naquela região não temos, né, a plantação de fumo em grandes áreas. A plantação de fumo ela se concentra no sul do Brasil. Rio Grande do Sul e Santa Catarina são os 2 estados aí de destaque. A letra E, porque está errado, a hidrografia do cerrado predominam bacias hidrográficas, né, 2, né, quais são? Paraguai e Uruguai. Não. Na verdade, nenhuma das duas, né, vão predominar nessa região do cerrado. A do Paraguai pega mais a área do Pantanal, tá? E a do Uruguai, ela é no sul do Brasil, né, na região ali que pega predominantemente as araucárias. Então, aqui na região, o correto seria a bacia do Paraná. Pega parte da bacia do São Francisco, estaria correto. Então, a letra B é a alternativa correta. Vamos à nossa questão número 2, uma questão de escala, uma questão bem tranquila para você responder. Neste ano teremos a realização de mais uma Copa do Mundo na Rússia. A seleção brasileira terá seu jogo de estreia na cidade de Rostov. A distância entre São Paulo e Rostov-do-Don é de 11.633 km. Opa, vamos destacar aqui o nosso primeiro dado que nós temos, que é a distância real, que é o nosso desão, que é 11.633 km.
Continuando a nossa, representada no mapa com 12 centímetros. Então, a distância no mapa, representada pelo D, é igual a 12 centímetros. Qual é a escala aproximada? Qual é o número aqui aproximado? Então, para fazer essa conta, tu tem que, obviamente, fazer a divisão entre 11.633 dividido por 12. Fazendo essa conta ali, a gente não vai, claro, aqui devido a questão aqui do formato do Word, fazer a conta, mas vai chegar no número, né, que a gente fez aqui, 969,41. Né, então, 969,41. Então, esse é o número final, né? Tem aluno que poderia pegar aqui, deu aproximadamente 1.000 e assinalar essa questão. Mas não, lembra que isso aqui está em quilômetro e a escala numérica ela é obrigada a estar em centímetro. Então, eu tenho que converter esse número aqui, eu vou destacar para você, né? Está em quilômetro em centímetros. E qual é a conversão? Então, envolve 5 casas aqui. Então, pega aqui a conta, né? Tem a vírgula. Aqui tu contou uma casa, como se tivesse uma casa aqui. Tira, né? 1, 2, 3, 4, 5 casas. E agora vamos voltar aqui para ver qual é o número que deu. Então, aqui, opa, deu 3. Opa, deu 3. Então, a resposta deu 9.694,100. Qual desses números aqui é o mais aproximado? Obviamente que é a letra aqui E. Então, você chegou aqui no resultado. Deu para entender? Você dividiu o Dzão pelo D e colocou 5 casas, né? Tinha dado aqui, você tira a vírgula e conta como uma casa e vai aqui 1, 2, faltou 2 zeros, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, deu o número 9.694, o mais próximo é 10.000. Uma questão fácil, tá? Chegamos à questão número 3. O ponto mais alto do Brasil é o Pico da Neblina. Tem aproximadamente 3.000 metros, né, 2.995, localizado no estado do Amazonas, na Serra do Imeri. Sua formação geológica é antiga. Assinale a alternativa que contenha sua formação e a era geológica da sua gênese, né, da gênese e a formação. Então, tu sabe, né, que essa formação aqui do Pico da Neblina é uma área formada pelo quê? Por escudos cristalinos. Primeiro de cara você vai cortar aqui, que tu sabe que no Brasil não temos dobramentos modernos, tranquilo? E continuando, tá, Marcelo, como é que eu vou saber? Todos os pontos mais elevados no Brasil são formados nas eras mais antigas. E a era mais antiga é a pré-cambriana. E a formação de escudo cristalino. Então, você vai chegar aqui, né? Então, aqui você poderia ficar na dúvida que é escudo cristalino, mas aqui você tiraria, né, que não é área de bacia sedimentar. Você iria ficar na dúvida em duas alternativas, né, na pré-cambriana e na mesozoica. A mesozoica foi a era da separação dos continentes, então você facilmente chegaria nessa alternativa, que é a letra B, escudos cristalinos, né, a formação dos pontos mais altos, escudos cristalinos, os pontos antigos mais altos, porque os mais novos são dobramentos modernos, e lembra que no Brasil não temos dobramentos modernos, então, obviamente, na era pré-cambriana, nas eras mais antigas. Tranquilão? Uma questão nível fácil, tá? Por enquanto aqui, a primeira, nível média, a segunda e a terceira, nível fácil. Bom, vamos continuar aqui a questão número 4, uma questão de atualidades bem importante para você envolvendo a Venezuela. A Venezuela passa por uma grande turbulência política e econômica. Atualmente, segundo os dados da OPEP, né, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, é o país com as maiores reservas do mundo, né, com uma reserva acima de 250 bilhões de barris. Analise as preposições abaixo, julgando a correta. A maior parte do petróleo existente na Venezuela está em áreas bem profundas, denominadas pré-sal. Obviamente que não, né, galera irada? A maior parte da reserva do petróleo da Venezuela está numa área chamada Bacia de Orinoco, né, que não é numa área tão profunda assim, né, como o pré-sal, que ficaria numa camada abaixo do sal, né, abaixo da camada de sal, cerca de 5 a 7 quilômetros de profundidade. Essa reserva de petróleo está mais próximo à superfície. Bom, petróleo de altíssima qualidade estaria verdadeiro, despertando interesse de grandes nações industrializadas como Estados Unidos. Mas aqui acabou deixando essa alternativa errada. O atual presidente Hugo Chávez, para tudo, aluno irado. Atual presidente Hugo Chávez já morreu, né? Mas na verdade aqui realizou inúmeras reformas, dentre as reeleições, estatização, o resto estaria até correto, mas o atual presidente deixou essa alternativa errada. A inflação venezuelana está sendo controlada. Não, né, galera irada? Nós temos aí
um aumento aí muito grande da inflação, uma falta de produtos, né? Vem fazendo aí que o dinheiro venha perdendo o seu valor e o produto ficando cada vez mais valorizado. Com a adoção do plano de austeridade fiscal, né, pelos Estados Unidos e a União Europeia. Beleza. A Venezuela é um membro do Mercosul. Sim, sim. Na atualidade está afastada desta união aduaneira. Lembra que união aduaneira é um dos tipos de bloco econômico. Muita gente acha que o Mercosul é um mercado comum, porque o nome diz Mercado Comum do Sul. Mas não, meu aluno irado, né? Ela é sim uma união aduaneira, tá? Não está correto por enquanto. Devido ao não cumprimento da maior parte dos acordos e tratados protocolos, né, ela foi afastada. Sim, verdadeira esta alternativa. A Venezuela está afastada porque ela não cumpriu a maior parte dos acordos combinados lá estabelecidos com os outros membros. O país que possui a maior fronteira com o Brasil é a Venezuela. Este fator explica o forte número de imigrantes provenientes desse país. Não, a maior fronteira do Brasil não é com a Venezuela, e sim é com a Bolívia, nossa maior fronteira. Então essa alternativa, ela também está errada, galera. Errada, a resposta correta, letra D. Outra questão envolvendo atualidades. Vamos lá comigo, acompanha aí, né? Uma questão da Síria. A Síria está localizada no Oriente Médio, subdivisão asiática, rica em petróleo e com inúmeros conflitos históricos. Sobre a Síria e seu conflito, na atualidade, assinale a alternativa correta. Então nós temos aqui o mapa da Síria, aqui bonitinho para você, na região do Oriente Médio, né? Que era metade do caminho para chegar às Índias pelos europeus. Nós temos aqui vários países. Você tem que estar ligado aqui os países aqui que fazem fronteira com ela. Então você vai contar, né? 1, 2, 3, 4, 5 países. Aqui você sabe, né, que é a Turquia, né? E aqui você sabe que é o Iraque, os dois grandes, as duas maiores, né, fronteiras da Síria com os outros países. Mas vamos ler aqui o enunciado que envolve essa questão de fronteiras, né? A Síria faz fronteira com o Líbano, Iraque, Turquia, Jordânia, Israel, a Arábia Saudita. Aqui já matava a questão. Olha a Arábia Sauditana grandona aqui, né? Um país bem grande aqui. Tem ligação? Não tem ligação, né? Então aqui já mataria aqui essa questão. Facilmente ver o mapa, localizada na região que mais possui petróleo, junto com seus países, participa da OPEP, ela também não faz parte da OPEP, então também estaria errado aqui essa parte da questão, na Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A letra A facilmente você eliminaria. A próxima. O clima predominante na Síria é o tropical de altitude, galera? Obviamente que não. Essa área aqui, sim, nós temos alguns planaltos, mas também temos bastante planícies, algumas depressões. E tu lembra que aqui é um clima seco, muito seco, é um clima desértico predominante, é um clima semiárido em algumas áreas. Então, aqui já facilmente, né, acabaria eliminando a questão. Com exceção de chuva no inverno, praticamente, né, chove muito pouco aqui nessa região o ano inteiro. A vegetação é desértica e de altitude. Então, né, aqui o altitude deixou a alternativa errada. A letra C. O principal aliado da Síria na região do Golfo é Israel. Israel, galera? Não. Tu sabe que existe uma certa rivalidade, né? O Israel conquistou um território aqui na Guerra dos 6 Dias da Síria, que é as famosas Colinas de Golã, né? Que é uma área que nasce, tem nascente de rios ali, né? Que foi conquistado, tá? Por Israel. Então, como aqui tu lembra que Israel é um povo judeu, né? Facilmente tu sabe que Israel não tem uma boa relação com esses países vizinhos de um modo geral. Tá? São países de origem árabe, muçulmana, né? Então, facilmente também acho que você eliminaria. Esta união vem desde a Guerra dos 6 Dias, na verdade, na Guerra dos 6 Dias foi onde teve, né, um conflito aí que acabou envolvendo esses dois países aqui. Tranquilo? Vamos à próxima. A principal base militar dos Estados Unidos no Golfo Pérsico é na Síria. Não, não é na Síria. A Síria, tu sabe, né, que ela não é aliada dos Estados Unidos. A principal base dos Estados Unidos é no Bahrein, tá? Que fica na região, né, mais ou menos aqui assim no Golfo. A disputa entre Estados Unidos e Rússia é apontada como uma nova Guerra Fria, conflito que começou após a Guerra Mundial e estendesse até o final, né, da década de 80 e início de 90. O resto aqui estaria correto, mas aqui, obviamente, deixou essa alternativa errada. A letra E, então, sobrou ela para ser correta. O conflito na Síria teve início na Primavera Árabe, né? Conflito que teve sua gênese no norte da África e se expande pelos países até o Oriente Médio. Em muitos países, presidentes foram depostos, como a Líbia, Egito,
Em outros, aliança com grandes nações como Estados Unidos e Rússia, não tivemos a derrubada do governo, né? Primavera Árabe, sim, né? Sabe, começou ali na Tunísia, que é no norte da África, né? O despertar ali do povo contra governos ditatoriais, então sim, verdadeiro, né? Ela se expande para os países, vai indo para a Líbia, né? Vai indo para o Egito até chegar no Oriente Médio. Então, nos países aonde tivemos ali o grande apoio, né, de uma nação dominante ali, né, com forte potencial bélico, Estados Unidos e Rússia, nós não tivemos a derrubada do governo, que é o caso da Síria, que tem o apoio da Rússia, e, por exemplo, o Bahrein, que tem apoio dos Estados Unidos. Então, a letra E é a alternativa correta. Tranquilão? Vamos à próxima? Então, a nossa sexta questão. Massas de ar são porções da atmosfera com a mesma temperatura, umidade e pressão. As massas de ar se formam em porções homogêneas, como desertos, florestas e oceanos. Sobre as massas de ar atuantes em nosso território, assinale a alternativa correta. A massa equatorial, continental, tem sua formação no deserto do Atacama. A massa equatorial continental, galera irada, ela é formada na floresta amazônica. Ela se forma lá. É uma massa quente e úmida. Então, ela não se forma no deserto do Atacama, né? Só mostrando para você. Deixa essa alternativa aqui errada. A próxima, a massa tropical continental tem sua formação na floresta amazônica, levando umidade para todo o país. Não, ela não se forma na floresta amazônica, ela se forma numa área chamada Baixa do Chaco, entre a Bolívia e o Paraguai, uma área seca. É por isso que essa massa de ar ela é quente e seca. Tranquilo? A próxima, a massa polar atua na região norte do Brasil. Sim, ela se forma ali e vai para aquela região. E essa área, sim, essa atuação, ela é denominada friagem. Isso é verdadeiro, galera, tá? Essa massa de ar chega naquela região pela diferença de pressão. Ela sai de uma área aqui mais do polo, né, da área da Patagônia ali, é uma área, tá, de alta pressão, e claro que elas são atraídas para as áreas de baixa pressão, que é na área do Equador. Então, correta. E lá eles chamam isso popularmente de friagem. Verdadeiro. A letra D. A massa tropical atlântica dificulta a entrada da umidade no litoral brasileiro. Dificulta? Não dificulta, né, galera? Essa massa de ar é uma massa de ar que é quente e úmida e ela facilita a entrada, ela leva a umidade para dentro do litoral. E a próxima, a massa de ar mais atuante em nosso território é a polar continental. Primeiro, ela nem atua em nosso país. Na verdade, a gente sabe que a única massa polar é a polar atlântica, a continental não chega, beleza? Este fator está relacionado à zona de convergência, não nada a ver isso aqui, deixando errada assim, né, toda essa alternativa. Então, ficou a letra C como a correta. A 7, uma questão também. Depois de alguns terremotos aí no Brasil, aí, né, tinha até aluno que achava que no Brasil não tinha terremoto. Acho uma questão de geologia muito forte esse ano aí nos vestibulares e no Enem. O Brasil, apesar de ser localizado no meio da placa sul-americana, não está livre de terremotos. Confira as reportagens abaixo e assinale a correta. Então, a primeira, tremor de 3,6 na escala Richter atinge a costa de Florianópolis. Confirma a USP, 13 de abril, né, de 2018. A próxima, tremor de terra de magnitude 3,7 sentido em Estrela do Norte, em Goiás. Comerciante afirma que ouviu barulho e produtos tremerem na prateleira. 8 de outubro de 2016. Né? De tremores aí recentes, um 2016 e outro 2018. Vamos ver aqui, né, relaciona aos tremores no Brasil. A maior parte dos tremores no país estão associados à proximidade das áreas de encontro das placas tectônicas. Então está dizendo que a área, né, o Brasil está bem próximo à área, então é o motivo dos tremores. Não, né? Não é, o Brasil está no meio da placa sul-americana, não é por estar bem próximo à área de encontro que, obviamente, vai ter tremor no Brasil. A próxima, pelo fato das placas oceânicas Atlântico estarem convergindo, surgindo assim fortes abalos na porção leste. Sabe que as placas no Atlântico elas estão divergindo, né? Elas estão se separando. Lembra da separação dos continentes? Então, letra B, errada. A região com maior atividade sísmica é a porção meridional. O meridional é o sul do Brasil, tá? Tá falando ali. Devido à proximidade da região andina, não, né? As áreas aí que tem mais terremotos no Brasil é o Nordeste e o Centro-Oeste, é a área lá que tem maior incidência, beleza? Então não estão no sul do Brasil.
A próxima, os tremores ocorridos em nosso território estão associados às falhas geológicas? Sim, às rachaduras que existem na nossa crosta. E também a propagação de ondas sísmicas resultantes por abalos sísmicos, né, ocorridos fora do nosso território, sim. Um tremor que aconteceu lá no meio, né, fora da nossa região, nosso território, acabou gerando ondas sísmicas aqui e acabou gerando tremores. Os tremores de terras no Brasil são exclusivamente resultantes da movimentação tectônica andina. Não, né? Não estão relacionados exclusivamente à questão resultante andina, que gera fortes ondas sísmicas com propagação constante e energia liberada, é transformada em pequenos abalos sísmicos. Aqui, exclusivamente, claro que deixou errada, ficando a letra D como a alternativa correta. Vamos à próxima questão. A Copa do Mundo de 2018 será realizada na Rússia. O jogo da equipe brasileira mais fácil, considerado pelos especialistas, será contra a Costa Rica. A partida será realizada em São Petersburgo, 45 Leste, às 15 horas, hora local. Que horas os torcedores brasileiros e suíços deverão ligar seus aparelhos eletrônicos para assistirem a partida ao vivo nas respectivas cidades, Brasília, 45 Oeste, e Zurique, 30 Leste. Então, como é que você faz essa questão? Você pode fazer através de contas matemáticas ou você pode fazer a reguinha, né? Fazer uma reguinha, vamos fazer aqui a reguinha primeiro, para quem tem dificuldade ficar mais fácil entender. Então, nós temos ali, primeiro, quais são os pontos que a gente tem. Vou botar aqui a linha inclinada como se fosse reta, só para botar aqui, né, todos os pontos. Então, o ponto mais oeste é o 45. Então, vamos botar aqui, esse aqui é o 45, tá? Então, continuamos. Depois do 45, nós temos o 30, depois do 30 nós temos o 15, depois do 15 nós temos o 0, depois do 0 vai o 15 leste, depois tu tem o 30, depois tu tem o 45. Então você tem, né, nesse ponto aqui, que eu vou marcar aqui agora, o 45 leste, correto? E lá no outro lado você tem o 45 oeste. Então vamos só conferir agora, que eu acabei mudando aqui, 45 oeste, o 30 oeste, tá? Vou botar aqui e arrumar o 30 oeste, sim. Aqui eu tenho o 15 graus oeste, depois do 15 graus vem o Greenwich, depois vem o 15 graus leste, depois vem o 30 graus leste. Então, o jogo foi aonde, Marcelo? Foi aqui. Foi nesse. Vamos então agora aqui contar comigo. Aqui é 45. A 45 graus, fala ali que é quantas horas? É 15 horas. Eu tenho aqui o dado já, ó. Vamos circular aqui para você. Então, se é 15 horas, aqui no 30, para a esquerda é 1 hora menos. 15, aqui é 14. 14, aqui no 15 é 13. Aqui no 0, né? 13, 12. Aqui, 11. Aqui, 10. E aqui, nesse outro ponto, vou marcar ele novamente, é 9 horas. Então, essa alternativa aqui tem 9 horas no primeiro ponto? Não tem. Então, não pode ser essa alternativa aqui. Você vai desmarcar ela. Essa aqui fala 10 horas. Pode ser? Também não, né? Porque o primeiro ponto é 9 horas. E essa aqui também fala 10 horas. Não pode ser. Você vai ficar em dúvida em duas alternativas, nessa e nessa. Para saber, você tem que saber o horário de Zurique, né? Que é esse aqui. Então, se aqui é 15, aqui vai ser 14. Então, obviamente, chegou na alternativa letra B, sem fazer conta alguma, né? Eu falo para você, a maior parte das questões de fuso horário no Enem, você não precisa fazer conta, é só fazer a reguinha, em contando para cá e contando para lá. Então, isso aqui é 15 e aqui é 14. Basicamente, você ficaria também em dúvida em duas. E daí, chegaria contando aqui para a esquerda 1 hora menos cada fuso, chegaria na alternativa na letra B. Beleza? Vamos à próxima questão. A região sudeste do Brasil apresenta grande variação climática. Dos climas presentes em nosso território, apenas um não está presente na região mais rica do Brasil. Assinale qual é a alternativa. Primeiro, qual é a região mais rica, né? A região sudeste, beleza. Qual é o clima que nós tem um semiúmido? Tem, na parte, né? Grande parte semiúmido. Marcelo, tem um semiárido? Sim, lá no norte de Minas Gerais. Então, essas duas tu já sabe que não são. Tem o subtropical? Sim, um pedacinho lá em São Paulo. Então, também não é. Tem um tropical de altitude? Sim, obviamente, grandes áreas ali, né? Seja da região serrana de São Paulo até Minas Gerais, tem um tropical de altitude. Então, sobrou o equatorial, que é muito fácil a questão, lá na região norte do Brasil. Então, essa é a alternativa, né, que não tem ali o clima. A letra correta é a letra E. Beleza? Vamos à nossa 10ª questão, galera irada. Observe a tirinha da Mafalda e assinale a questão correspondente ao conteúdo geográfico. Então, nós temos aqui, vamos ver a tirinha. Olhe
olha, este é o mundo, né, que estamos vendo. Sabe por que este mundo é bonito? Porque é um modelo reduzido. O original, ele é um desastre. Aí, essa questão da redução de um ponto, né, para transformar isso numa redução, num papel, né, claro que isso aqui para poder utilizar, né, a redução, a gente utilizou fuso horário? Não, né, fuso horário eu vou calcular as horas. Para reduzir, para botar numa porção menor, eu vou utilizar a redução através de escala? Sim, é a escala que vai fazer essa redução, essa conversão do mundo real, né, com uma porção mais baixa que é o mapa. Curva de nível não, eu não consigo ver aqui o relevo, então obviamente curva de nível não, né? Anamorfose, no caso aqui não, anamorfose seria, né, aquelas deformações, né, aquelas formas diferentes mostrando, evidenciando o ponto que eu quero mostrar, seja economia, né, seja produção agrícola, e as projeções cartográficas elas transformam, né, a imagem do globo para a parte plana. Então, só pela eliminação você chegaria na letra, né, B facilmente. Agora, para dar uma relaxada, faça aí um convite para você que está vendo essa aula, né? Você está vendo aí, nós temos um aplicativo, um super aplicativo chamado Enem Irado. É um aplicativo aí com inúmeras paródias de todas as áreas de conhecimento. Todas foram elaboradas aí por mim, professor Marcelo, aí, né, do canal Geografia Irada. E a gente disponibiliza para que os alunos, sim, na hora de relaxar, cantem as paródias e facilitem assim a sua memorização. Baixe já o nosso aplicativo aí, né? Vai lá no Play Store e tem lá, né, o Enem Irado. Em breve aí teremos, né, na versão iOS, né, e outras ferramentas aí também para vocês estão sendo criadas. Não esqueça disso, nós estamos fazendo aí um outro aplicativo que vai ser um aplicativo de simulados aí, né? Em breve a gente vai divulgar para você, mas aproveita agora para relaxar e escutar as nossas paródias iradas, galera. Bom, a gente vai agora à nossa próxima questão, uma questão também bem tranquila. Número 11. O continente africano é o mais pobre do mundo. Grande parte dos países passam por turbulências políticas e econômicas. Durante o processo de colonização, onde repartiram o continente em colônias, em destaque inglesas e francesas, essa separação não respeitou etnias, deixando inúmeras tribos separadas e colocando inimigos no mesmo território. Qual foi esse tratado? De Paris? Não, né, galera? Não foi o Tratado de Paris, né? O Tratado de Berlim, que foi lá em 1884 e 1885, obviamente a alternativa correta é a letra B. O Tratado de Berlim foi o tratado, sim, que deu a separação. O Protocolo de Kyoto, né? Sabe que foi a questão de poluentes, né? E de Córdoba também, Londres não tem relação a essa questão da África. Facilmente você chegaria na nossa letra B. É uma questão nível facílimo, que você aprende muito isso, na verdade, nas aulas de história. E quando vai trabalhar geografia, o processo de colonização, ele sempre começa com esse famoso Tratado de Berlim e a necessidade, né, que existia dos países da Europa em organizar para ter ali a obtenção de matéria-prima, beleza? Vamos lá, a próxima questão. Neste ano será realizada a COP24 na cidade de Katowice. Repita, Marcelo. Katowice, né? Acho que é assim que se fala. Na Polônia. Com certeza a Polônia deve ser um nome aí mais voltado para nome de vodka. Katowice, né? Vamos continuar aqui. Nesta reunião serão debatidos temas relacionados ao meio ambiente e à emissão de poluentes. A realização desta reunião é apontada pelos ambientalistas como uma contradição. Primeiro, pelo fato da Polônia ser um grande produtor e consumidor de carvão. Pergunto para você, sim ou sim? Sim, a Polônia tem um monte de termoelétrica e também é um grande, né, produtor e exportador de carvão. Primeiro, por não ter assumido na COP21. Não, ela assinou sim, ela fez parte, né, desse acordo da COP21. Pelo fato da Polônia ser um grande exportador de petróleo e gás natural. Não, não é um grande exportador de petróleo e gás natural, nem possui grandes reservas assim. Pela declaração do primeiro-ministro polonês, é um apoio à declaração do presidente norte-americano Donald Trump sobre as faces do aquecimento global. Não, jamais ele deu esse pronunciamento. Então, errado também. Pelo fato da Polônia não ter assinado os principais acordos criados para a emissão de gases, como o Protocolo de Kyoto, o Tratado de Paris, não. Ela assinou sim esses acordos, então facilmente ficou a letra A. Vamos à próxima questão também presente aí nas provas, né, que envolve as provas do Enem, envolvendo meios de produção.
Recentemente temos a aprovação da lei da terceirização no Brasil. Essa lei gerou muita polêmica entre as classes trabalhadoras com a alegação de uma precarização das relações de trabalho entre empregado e empregador. A terceirização também está presente na produção, nos meios de produção. Dentre os meios de produção abaixo, assinale a alternativa que indique o que possui dentre suas características a terceirização da produção. É o Fordismo? Não, né? O Henry Ford ele fazia toda a produção, desde o pneu, o banco, tudo do carro. Então, lembra que até uma cidade no Brasil foi criada chamada Fordlândia para fornecer o látex, para a produção lá dos automóveis dele. O Taylorismo? Não, né? O Taylorismo é o primeiro grande, famoso meio de produção criado pelo engenheiro estadunidense Frederick Taylor, que ele vai dividir o trabalho, ele vai organizar, Volvismo também não, não tem relação, lembra, o Volvismo ele é meio parecido com o Toyotismo modelo, com algumas características. O meio que dentre as suas características existe, obviamente, que é o Toyotismo, que tem como característica-chave a terceirização. As empresas, elas acabam não fazendo toda a produção. Uma fábrica de automóveis, por exemplo, ela pega ali, parte, uma fabrica o pneu, a outra fabrica o farol e ela fica ali, mais com a tecnologia, de ponta do seu veículo, por exemplo, se for direcionado às indústrias automobilísticas. Então é o Toyotismo, sim, que tem entre as suas principais características a terceirização. A próxima é uma questão de projeções cartográficas. Você tem uma projeção e tem que dizer qual projeção foi utilizada. Aí eu pergunto, a projeção, elas representam a superfície, transformam da parte esférica para plana. Ela pode ser cilíndrica, cônica ou plana. E qual dessa aqui foi utilizada? A de Peters, tá, Marcela? Como é que eu vou saber? Bom, a de Peters é aquela que tem os continentes alongados. Não pode ser. É a de Mercator? Sim, galera, tá, Marcelo, mas como é que tu sabe assim tão fácil? O segredo para resolver uma questão dessa, primeiro, que for uma questão dessa num mapa assim aberto, sabe que foi a projeção cilíndrica, como um cilindro eles projetaram. Então, o segundo passo, você vai olhar aqui a Groenlândia, como eu estou mostrando. Se a Groenlândia estiver bem grande, quase do tamanho aqui da América do Sul, tu já sabe que é a projeção de Mercator, que ele exagera essa área, O que importava para ele, na época da navegação, eram essas áreas aqui, que eles queriam colonizar essa área. Então, essa área aqui está mais próximo ao real. À medida que eu vou me distanciando, vão aparecendo as distorções. A Gould é descontínua, essa aqui não é descontínua, não tem o quebrado aqui, tudo está ligado, não tem aqui uns vazios aqui assim, meio que fosse tirar do mapa. Essa era de Gould. Azimutal é a projeção, que é aquela que aparece um círculo, que é o símbolo da ONU, por exemplo, e a cônica aparece um leque. Então, essas alternativas todas aqui estão erradas, facilmente chegaria na projeção de Mercator. A nossa questão número 15, aluno irado, fala sobre a Guerra Fria, uma polêmica aí também envolvendo os atuais conflitos entre Rússia e Estados Unidos. A gente ficar atento que pode sim aparecer nas provas dos vestibulares do Enem desse ano. Primeiro, eles criaram vários planos, tanto os Estados Unidos como a União Soviética. Esses planos envolviam a questão econômica e bélica, visando a expansão dos seus respectivos sistemas econômicos. Assinale a alternativa que contenha o plano criado pelos Estados Unidos, que visava conter o avanço do socialismo na Europa Ocidental. Foi a Comecon? Não. A Comecon foi aquele acordo lá dos países socialistas de trocas. Foi o Colombo? Não. O Colombo foi um plano, feito pelos Estados Unidos, sim, mas para ajudar a Ásia, não para ajudar aqui a Europa. Varsóvia, o Pacto de Varsóvia foi um acordo feito aí para ajudar, na verdade, uma proteção bélica aos países socialistas. E o Plano Marshall? Sim, o famoso Plano Marshall foi criado, sim, pelos Estados Unidos para conter o avanço do socialismo. E a cortina de ferro é uma expressão utilizada, sim, por essa separação, por esse mundo bipolar. E não tem a ver com esse plano aqui, tá? Tranquilo? Próxima questão, a questão número 16. A América do Sul é uma subdivisão do continente americano. Na porção meridional do continente americano temos grupos de países divididos por elementos físicos, gerando a denominação América Andina, Platina e das Guianas. Assinale a alternativa abaixo e assinale a que não apresenta um país com seu grupo respectivo. O Equador tem a Cordilheira dos Andes? Sim, verdadeiro. Aqui está falando para não, Grave esse não, qual que está errado aqui, tá? Então aqui
O Suriname faz parte do Planalto das Guianas? Sim, então também não é para assinalar. O Uruguai tem a Bacia do Prata? Sim, então não é para assinalar. A Bolívia tem a Bacia do Prata, né? É um país platino? Não. A Bolívia é um país andino e o Chile também é um país andino. Então a nossa alternativa que ficou errada é essa alternativa aqui que você deve assinalar, que não contempla o país com a subdivisão do grupo da América do Sul. Tranquilo? Vamos a 17. As crises econômicas mundiais são cíclicas. Pelo padrão atual da globalização, temos o aumento da velocidade da propagação e áreas de influência. Os Estados Unidos e a Europa foram muito afetados por crises que começaram simultaneamente. Como ficou conhecida a crise dos Estados Unidos? PIGS. Não, né? PIGS é a crise que envolve a Europa, que são os principais países afetados, os porcos, mas, claro, associando aos países, que é Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e, claro, a Espanha, né? O Spain. Subprime, sim, galera irada, né? O subprime tem até filme aí para você ver aí que fala sobre essa crise dos Estados Unidos, envolve o setor imobiliário e essas ações foram conhecidas como as ações do subprime, a crise subprime. Aí você continuaria, né? Não tem nada a ver a crise de 29. Estamos falando aí dessas crises mais atuais, né? A primavera econômica e nem a crise da superprodução, que não tem relação com essa, beleza? Continuando a nossa questão número 18 aí, vamos lá. Uma questão também bem importante, porque faz aí 200 anos do nascimento de Karl Marx. Então, fiquem atentos ao tema de capitalismo e Karl Marx para os vestibulares e para o Enem. Muitas obras são famosas entre os que defendem o capitalismo e o socialismo, né? Então, tu sabe, né? As obras do Karl Marx são muito famosas. Muitos contestam suas teorias alegando ser uma utopia o socialismo. Baseando-se nas críticas de Marx ao capitalismo, assinale a correta. Primeiro, Karl Marx pensava que o triunfo do proletariado faria surgir uma sociedade sem classe. Isto seria alcançado pela união das classes trabalhadoras, organizada em torno de um partido revolucionário. Sim, ele defendia, sim, né, a questão da igualdade, da questão social, né? Sabe que o socialismo foi criado, né, as suas teorias, baseado nas críticas ao capitalismo por Karl Marx e Friedrich Engels. Beleza, a próxima. Para Marx, a classe dominante nunca deseja que a situação mude, pois se encontra em uma situação muito confortável. Já os desfavorecidos têm que lutar pelos seus direitos e esta luta que moveria a história. Então, também está correta, não é para assinalar. Também defende a mais-valia, quando explica que o lucro do patrão é obtido a partir da exploração da mão de obra do trabalhador. Sim, para Karl Marx, essa mais-valia, né, essa exploração, né, que é o valor que o patrão tem na exploração da mão de obra do empregado. Karl Marx era altamente religioso. Não, né, galera? Ficou fácil a questão, né? Não dele, né, até defendia aí, né, contra a religião. Ele falava essa questão, falava mal da religião em si, de um modo geral, né, que seria uma forma aí dos pobres, né, poderem ser catequizados, dominados, né, que poderem aceitar a pobreza, porque assim está escrito em grandes partes da Bíblia sobre, né, que um homem rico não pode entrar ao reino de Deus, essa questão toda que existe. Não vamos entrar nesse detalhe das opiniões, mas sim, tu sabe que ele não era religioso, então aqui ficou errado, que nem afirma que a fé era uma esperança, uma das ferramentas, do povo. Então isso aqui sabe que está errado. Então essa alternativa, a letra D, se pede para você assinalar errada, é ela que você tem que assinalar. A gente está falando da alternativa incorreta. A última, contra a ordem capitalista e sociedade burguesa, Marx considerava inevitável a ação política do operariado, né, dos operários, a Revolução Socialista, que faria surgir uma nova sociedade. Então está correta também. Vamos à nossa penúltima questão, uma questão também importante, que faz aniversário, 70 anos da criação do Estado de Israel, né, o Estado judeu. Então vai assinalar a incorreta que envolve essa questão de Israel. A Inglaterra passou a dominar a região em 17. Nesse momento, a maior parte da população árabe a população era árabe de origem muçulmana. Sim,
Esse território, inicialmente, ele era um território, claro, sabe, do judeu, mas os judeus eles foram expulsos, principalmente pelos otomanos. Depois o Império Otomano enfraquece, o povo árabe conquista a região, e aí a Inglaterra ela vai lá e conquista essa região, tendo domínio. Então fala aqui que ela conquistou sim, ali a partir da Segunda Guerra Mundial, e a população era de origem, a maior parte, muçulmana. A religião é denominada a Terra Santa e a Terra Prometida, mas o conceito de lugar sagrado é partilhado também entre muçulmanos e cristãos. Sim, lá nós temos os berços das religiões, né? Toda a questão histórica ali, interpretada conforme a religião. A próxima, com apoio internacional, principalmente pela ação norte-americana, a região foi dividida em 48 e 49 em 3 partes: o Estado de Israel, a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Sim, basicamente em 3 grandes áreas. Isso é verdadeiro, tá? Continuando. Em 67, temos a Guerra dos 6 Dias, onde Israel ocupa a faixa de Gaza, a Península de Sinai, a Cisjordânia e as colinas de Golã. Sim, todo esse território foi conquistado, né? A Guerra de 6 Dias teve como grande pano de fundo aí a conquista de Jerusalém pelo povo judeu. E a última, a Guerra de Yom Kippur, acontece em 33, por enquanto tranquilo, onde o povo judeu avança sobre o território árabe, conquistando ainda mais regiões, essas ricas em petróleo e nascentes hídricas. Não, né? Então essas áreas aqui de 63 foi uma defensiva feita pelo povo judeu. Yom Kippur significa dia do perdão, foi quando o povo árabe se reúne para tentar recuperar esse território perdido aqui, nessas outras informações que a gente passou acima para você. Então assim, essa é a alternativa incorreta, a letra E. Tranquilão? Facílima? E vamos à nossa última questão, uma questão aí pegadinha, muita gente vai seco nessa informação, e a gente botou ela de propósito para você estar preparado e não cair nas pegadinhas, que é a questão das fontes de energias, né, mais utilizada no mundo é o petróleo, seguido do carvão e do gás natural, são as 3 fontes mais utilizadas no mundo. Aí eu quero que você observe o gráfico e assinale quais são as 3 principais do Brasil, qual que é a A, qual que é a B e qual que é a letra C. Obviamente você sabe que a fonte de energia mais utilizada no Brasil é o petróleo. Então, sendo assim, essas aqui não podem ser. Pô, Marcelo, mas eu estudei uma vez na vida que era hidráulica através das hidrelétricas. Não. O termo para ficar hidrelétrica teria que estar aqui não fontes de energia, e sim fontes de energia elétrica. Fonte de energia geral é o petróleo principal. Carvão mineral, o Brasil tem muito de boa qualidade? Não, né, galera? Então ficou muito fácil essa questão. É a letra A, que envolve a questão do petróleo. E segundo, a biomassa, que biomassa envolve o quê? Né? Mamona, né? O biodiesel, o biogás, tudo isso também vem crescendo, né? Então o etanol entra como a letra B. Entra como a letra A e correta, perdão. E a última aqui, a hidráulica, sim, é a terceira, através da água aqui, nós temos a letra C, a hidráulica. Então, letra A, o petróleo, letra B, a biomassa, a letra C, hidráulica. A alternativa correta é a letra A, uma questão de nível fácil para você. Aluno irado do meu coração, eu espero que você tenha gostado. Esse foi o nosso primeiro simulado do ano, um simulado voltado aí especialmente ao Enem, para preparar você para a prova, ter tranquilidade, faça o maior número de questões possíveis, erre bastante, errar faz parte do processo de ensino-aprendizagem. Um super beijo para você, espero você em nossa próxima dica, em nossa próxima aula, voltada para o Enem e para os vestibulares. Até lá, galera!